Você sabe o que está por trás de uma fazenda funcional? É a integração entre estrutura, manejo e rotina. MSD, Gerdau e Thompson mostram como tudo isso se conecta para garantir produtividade no campo. Então, gente, eu estou muito empolgada para entender hoje a perspectiva de cada um sobre fazenda funcional. Eu confesso que a cada programa eu fico empolgada para ouvir vocês, né, nossos convidados, aprender com vocês e hoje ainda mais. A gente vai falar de fazenda funcional e eu quero entender aí a perspectiva de cada um. A gente estava conversando aqui antes da turma chegar sobre isso, né? A gente vê uma fazenda de fora, a gente não imagina tudo que tem por trás para aquela estrutura, aquele negócio acontecer. Então eu tenho para mim que uma fazenda funcional é uma fazenda com os animais saudáveis, com a estrutura preparada. Mas eu acho que é muito mais que isso, né? Então hoje vocês vão me ajudar com isso, com essa missão de explicar o que é uma fazenda funcional. Então sejam todos bem-vindos, vou apresentar aí a turma. Quem está aqui comigo hoje é o Eric, da Thompson. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigado, Iris. A Thompson hoje está aqui para trazer um pouco esse lado da ferramenta no dia a dia do campo, né? No trabalho do profissional que atua nessa área e vamos auxiliar nesse sentido. É isso. A Patrícia, da MSD, seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Eu, como uma pessoa que trabalha no campo há quase 20 anos, né, esses quase 20 anos diretamente na MSD Saúde Animal, eu fico super feliz desse convite porque é o que a gente preza muito, sabe? É isso aí, uma fazenda funcional, uma fazenda bem planejada, organizada, e ela precisa de pessoas, profissionais bem preparados para auxiliar para que essa fazenda seja realmente funcional, rentável e dê a rentabilidade necessária para dar sustentabilidade ao longo dos anos. Obrigada. Com certeza. E esse é um assunto muito importante para a gente aqui que trabalha com todos esses produtos e esses assuntos relacionados a isso, né? E estou recebendo também o Marcos Bruno da Gerdau. Seja bem-vindo. Obrigado, Iris. Obrigado pelo convite. Será um prazer aqui tirar esses mitos, né, que perpetuam sobre as propriedades funcionais ou não. Gerdau busca dentro do portfólio, né, trazer todo o repertório de produtos que traga essa funcionalidade e essa produtividade para o homem do campo, para a pessoa lá que está vivenciando todos os desafios, né, do negócio agro. Eu acredito que são muitos desafios, né? A gente fala muito disso aqui. Então, assim, para começar, eu quero entender primeiro com cada um de vocês, né, dentro da área, dentro do mix que vocês oferecem, o que define uma fazenda funcional hoje em dia? Vamos lá, eu posso começar e aí a gente vai falando. Sim. Dentro do repertório de produtos que a Gerdau trabalha, né, a Bartolfil tem a gama bem completa, a gente entende como fazenda funcional, propriedade funcional, enfim, aquela propriedade que predispõe dos melhores recursos, obtendo, claro, um melhor retorno financeiro para o negócio, né? Então, dentro do nosso dia a dia de desenvolvimento de produto, buscando soluções para o homem do campo, a gente busca trazer esse repertório sobre, principalmente voltado à performance do produto, né? Que tenha mais durabilidade, que tenha qualidade na aplicação, que seja de fácil manuseio. Então, eu entendo que essa predisposição de insumos de alta qualidade, com garantia, com segurança, com confiabilidade, é uma premissa assim, básica para que o produtor ali já tenha uma funcionalidade dentro da propriedade. Fora também a predisposição, né? De toda a parte de layout. A gente como o próprio usuário, né, do homem do campo, enfim, que não tem tanto conhecimento técnico, acha que não existe um ambiente organizacional ali, né? Mas existe uma baita complexidade, né, para a gente que vive o dia a dia, e isso é o que se espera, né? Como indústria, o que é que eu posso fornecer para que a vida daquele produtor seja facilidade e traga a funcionalidade que ele espera ali para o dia a dia, para essa jornada. Sim, e traga resultados, né? Resultados. Grandes resultados e resultados consistentes, sólidos. Isso aí. Exatamente. E aí, para vocês? Além assim, que o Bruno comentou muito bem, a ferramenta, né, o produto em si, ele tem que ser utilizado ali de uma forma correta, né? Sim. Então, muitas vezes, como você bem comentou, o profissional ele utiliza ali, mas muitas vezes ele não sabe tecnicamente o que aquilo serve. E muitas vezes a evolução do produto hoje ele está muito grande, porque cada vez mais precisa-se melhorar a produtividade, precisa-se ser mais rápido, precisa-se... o mercado, né, ele é muito grande e muito competitivo. Sim. Então a ferramenta, os produtos em si, eles passam muito bem por isso, para aumentar a produtividade e não perder aquela produtividade também do produto em si, né?
E aí a gente tem que trabalhar nesse sentido também com prevenção, né, e cuidar da saúde do rebanho. A gente fala de estrutura, do cercamento, né, da estrutura das instalações de uma fazenda, da manutenção com aquela fazenda para que continue funcionando e da saúde do rebanho. Então também tem a ver com a fazenda funcional, né? Com certeza. Então pensar no bem-estar animal também tem a ver com essa parte aí de fazenda funcional. Porque se os animais estão bem, são bem conduzidos, são bem tratados, ele te dá um retorno. Então, a MSD foca muito no trabalho preventivo, né? Então, assim, a gente, nos últimos anos, o foco realmente é a prevenção. E esse, literalmente, é o melhor remédio. Então, eu vou pensar num produto que vai minimizar a longo prazo alguma doença, né? Então, eu preciso de ter isso dentro da fazenda. Sim. Eu não posso esperar o meu animal realmente estar muito debilitado, quase morrendo, e muitas das vezes acontece isso. E aí ele vai na farmácia, ele olha e fala, nossa, eu não tenho esse medicamento, eu tenho que ir lá na rua comprar. E aí ele vai domingo, tá fechado. Então, assim, ele precisa ter esse planejamento. Uma fazenda funcional é isso, ele ter esse bom planejamento em todos os setores e esses setores serem interligados. Eles se conversarem para facilitar o manejo, para diminuir o tempo, o esforço do colaborador, para na hora que ele realmente precisar usar uma ferramenta ou qualquer outro, ou um medicamento na fazenda, ele tem que ter aquilo disponível fácil. Não pode ser aquele negócio difícil, nossa, eu vou ter que parar todo o meu trabalho, toda a minha rotina aqui para poder sair, deslocar, quebrou uma cerca, o gado fugiu. Então isso, gente, é o preventivo, né? Tem que estar tudo muito bem estruturado para que as coisas aconteçam com mais até, vamos dizer assim, felicidade dentro da fazenda. Porque quantas fazendas a gente chega nos últimos anos, né? Os colaboradores estão insatisfeitos e eles querem pedir demissão. Por quê? Não é por conta de salário, é por conta de, às vezes, uma cerca que está quebrada e ele já pediu N vezes uma ferramenta adequada para consertar aquilo, uma porteira quebrada, e isso não chega para ele. Sim. E aí ele pede 1, 2, 3 e isso não acontece. Então, essa parte de gestão é muito importante, escutar o colaborador. Então, muitas pessoas saem desse meio não por conta de salário, é por conta de realmente não ter as ferramentas adequadas para trabalhar. Quer dizer, né, então muitas vezes, por exemplo, ele está lá, o rebanho saiu, vai atrás. Então ele parou todo um trabalho que ele teria que estar fazendo. Que era prioridade. Para ir atrás. Aí ele reclama, olha, tem a cerca, está assim, assim, assada, cadê os insumos para me poder, cadê o arame, cadê a ferramenta, cadê isso? Não tem. Então acaba que ele faz o retrabalho, e aí isso perde dinheiro, desperdício, né? Porque ele está fazendo uma outra função que não deveria estar fazendo por causa de algo simples, uma cerca quebrada. Sim. Então isso faz com que todo um dinheiro é desperdiçado, todo um tempo é desperdiçado. É um desgaste, né? Dentro da propriedade, isso literalmente é um desgaste, porque ele larga um animal que está no tronco para ser vacinado, para poder... de uma outra demanda que não era prevista. Uma outra demanda que não era prevista, e aí os colaboradores entre eles ficam, nossa, mas foi você? Mas... Gera um atrito. Aí gera um atrito, e aí aquele clima agradável da fazenda já começa a não ficar tão bom. Sim. E aí as coisas realmente não fluem, e aí não tem um retorno. Realmente, os insumos adequados, tudo no jeito, né? Planejamento, prevenção, facilita a rotina de uma fazenda e facilita todo o resto, né? O trabalho, a felicidade, como você falou, de todo mundo envolvido. Outro ponto que você falou que eu achei bacana, sobre planejamento, eu acho que é um pouco óbvio para muita gente, mas para mim não é, assim, eu não sou fazendeira, né, gente? E muita gente também não é. Sim. Então, o planejamento no sentido dos medicamentos, para cuidar da saúde do rebanho, para alguns pode já ser feito, realidade. Mas em relação às ferramentas, em relação ao arame, a estrutura que tem que estar tudo ali no jeito, na mão quando precisa. Isso também é importante? Vocês já usam isso hoje como dica aí para o pessoal, quando vai vender para um produtor, por exemplo, ou não? Iris, olhando os desafios, principalmente quando a gente olha a propriedade rural, né? Ali é um negócio que tem que trazer um retorno financeiro, e dentro dessas complexidades que a gente encontra, né? Dificuldade de mão de obra, cada vez mais os recursos escassos e cada vez mais uma sobreoferta de diversas soluções, a gente tenta trazer muita lucidez para essa pessoa lá do campo que está cuidando da propriedade, né? Seja na identificação dos produtos, para trazer clareza, e eu posso trazer vários exemplos, né? A gente costuma conviver muito com pecuarista achando que todo arame é igual, é só a espessura do fio, eu vou aplicar lá,
E aí, eu nunca tinha tido esse exemplo, tá? De um problema de uma simples ruptura de arame causar um caos ali naquele ambiente, né? E aí, buscando também a ótica do custo, a gente trouxe um repertório de 2 tipos de arames, né? Tem um tradicional, 15x17, que vai trazer mais durabilidade, tem 700 kg/metro. Então, eu faço sempre muita analogia ali para o produtor que não tem tanta percepção de valor. É como se você estivesse numa casa própria e numa casa alugada. Na casa própria você vai comprar a melhor tinta possível, vai comprar os melhores produtos de acabamento possível, porque você quer longevidade e você não quer dor de cabeça. Sim. Em alguns momentos no campo a gente pensa diferente, a gente olha o imediatismo e não pensa no longo prazo. Mas eu concordo com essa solução em detrimento a vários produtos que aparecem no Brasil e chegam com qualquer origem, né? Sem garantia, sem qualidade, sem uma marca. Pô, a Gerdau tem 125 anos, ela não vai botar em xeque toda essa história em qualquer produto sem ter uma aprovação de qualidade dentro das normas específicas do item, né? Então, buscando auxiliar o produtor, a gente desenvolveu um outro tipo de arame que também detém a mesma capacidade de ruptura. Ele é um pouco mais fino porque ele tem um direcionamento de aplicação específica, e isso às vezes é importante, né? O produtor entender. Eu vou querer ter a mesma longevidade? Não. Se teu momento imediatista precisa de um custo menor, tu vai ter uma solução com custo menor, que é o 14x16, com a mesma capacidade de ruptura, com a mesma garantia e qualidade da Gerdau, segurança na aplicação, mas ele não vai ter a longevidade que tem o 15x17, que tem uma massa de aço muito maior. Então, trazer essa clareza pro produtor, para que ele entenda entender o momento que ele está vivendo também. Isso. Né? É diferente, tem uma coisa da outra. Total. E às vezes, o que é que a gente encontra muito no dia a dia, né? Primeiro, a ausência de conhecimento, e aí você vou pegar o exemplo simples da cerca, né? Eu não tenho mão de obra, eu não tenho mão de obra especializada. Quando eu tenho esse custo é extremamente alto, e eu ponho em xeque o custo alto e o retrabalho e o dano que isso pode me gerar no futuro por uma economia, às vezes, pequena naquele primeiro momento de comprar um insumo que eu vou aplicar. Você me fez lembrar um caso. E aí você falou que pode contar casos, né? Vontade. Então, tem casos aí de uma fazenda que foi tão drástico essa questão de cerca, porque animais de leite, eu vou fazer a secagem deles, ou seja, eu vou parar essa lactação, colocar um produto de vaca seca nele, para ele preparar para a próxima lactação. Então vai ficar 60 dias quietinho ali para se organizar para a próxima lactação. É um antibiótico que você coloca, ok? Esse animal tem que ficar separado, porque é um antibiótico de alta concentração. Eles ficam em lotes separados, divididos por uma cerca. Se esse animal sai por uma cerca que está rompida, um exemplo, ele vai para um lote de animal em lactação e ele vai para a ordenha, principalmente fazendas maiores que os produtores ou... Tem muito lugar que ainda é produtor que faz o manejo, né? Mas tem muitos lugares que são os colaboradores, que não conhecem os animais, pela mimosa, pela Joaquina, né? Então, é um animal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, esse animal entra e é ordenhado, sai alguma coisinha de leite, e esse leite está contaminado, ele está com resíduo de antibiótico. Sim. O laticínio vem pegar esse leite, todas as vezes que o laticínio chega, ele vai dosar, pega lá uma amostra e coloca num kitzinho de resíduo de antibiótico. E aí dá resíduo. Ele não leva aquele tanque de 1.000 litros, 5.000 litros, 10.000 litros de leite. E aí o produtor tem que abrir literalmente o mangote e jogar esse leite fora pelo ralo. Então é muito grave. E dependendo do laticínio, ele é autuado. Olha, uma notificação de resíduo. Segunda, na terceira, a gente não pega mais seu leite. Então, é algo assim que a gente não consegue pensar, mas é algo muito... O efeito é muito maior. É muito realmente, maior. Quem está de fora não faz ideia. Não faz ideia, né, do que isso pode acontecer. Então, a marcação dos animais é muito importante. Não só colocar num piquete separado, mas colocar uma fitinha no rabo, vermelha, colocar uma cordinha. Então, ter 2 marcações para o animal que está seco com antibiótico. O óbvio precisa ser dito. Sim, né? Então, certeza. São seguranças, e isso é uma fazenda planejada. Eu não conto com uma marcação, eu conto com 2, com 3. Eu mediquei um animal, o animal está com tristeza parasitária, nós vamos usar um antibiótico aí, o imizol, o animal não pode, o leite pode ser destinado a consumo humano, marca com bastão de tinta vermelho no lombo dele, pronto. Visualmente, qualquer pessoa que chega na fazenda sabe. Né? Vermelho é medicação, sei lá, amarelo, animal recém-parido. Então, você consegue fazer com que todos os colaboradores, não só daquele setor, entendam
o processo e identificar, opa, esse animal aqui não pode ficar aqui. Sim. Né? Para poder facilitar e melhorar a agilidade do dia, né? Ganhar tempo com isso. Perfeito, nunca tinha visto por essa Desculpa até te interromper, isso. Não, e para aproveitar o que ela está comentando, porque... E o que o Bruno também falou em relação ao material em si. Então, assim, uma coisa simples, né? Que é algo, uma cerca ou uma pintura, né? Em cima do que pode gerar ali um prejuízo muito grande. E às vezes também até a compra da prevenção, né? Ter ali o produto, o equipamento correto para intervir na hora. Para intervir na hora. E também fazer a manutenção, porque assim, muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo manutenção em algo quebrado. Não, a gente não está fazendo a manutenção em algo quebrado, já se quebrou. Você já está em emergência, você já está no dano. Então, prevenção é antes. Então, é aquela cerca ali antes, deixa eu acompanhar, deixa eu ver aqui como é que está essa cerca aqui para mim poder visualizar se tem algum defeito, algum problema aqui, para mim fazer a troca aqui desse arame, e aí eu vou perfaçar isso através de uma ferramenta, e muitas vezes ele utiliza a broca errada, que não deveria, então ele vai gastar mais tempo para fazer ali a furação, em vez de ter uma broca mourão correta para fazer a furação, ou uma broca escalonada, enfim, ou uma chave Torx para poder puxar, enfim, são várias ferramentas que hoje facilitam a vida ali do profissional, de todos, e acaba que por falta de prevenção ele não tem aquele equipamento, e aí ele vai gerar mais custos, mais dano, que é isso que a gente está comentando, que é o fator que muitas vezes ele fica só olhando ali o máximo, mas o micro ele não olha, e esse micro afeta o máximo, né? Então... A gente sabe, né, nesse sentido que o Eric está falando, que as ferramentas mantêm a operação de uma fazenda. A gente não tem a instalação de uma cerca sem a ferramenta adequada, por exemplo. Então, existe aí várias ferramentas que facilitam o dia da fazenda, como você mesmo falou, né? Então... Não, sim, e é uma gama assim, de produtos que vão facilitar a vida do profissional, né? Sim. Então, às vezes o profissional vai utilizar ali... materiais que são, de fato, assim, não são tão caros, mas às vezes ele não tem a ferramenta correta, vai se tornar caro, porque... na verdade a gente fala assim, né, é o barato que sai caro, né? Então esse produto é caro, esse material é caro? Peraí, depende do ponto de vista. Você está falando do desembolso ou do custo-benefício? Então muita coisa que é baratinho na hora de comprar, ele se torna caro. Então a MSD tem alguns exemplos, vamos lá. A gente tem muito antibiótico para tratamento, porque o animal está doente, a gente não quer que ele adoeça, mas se ele adoecer, eu preciso intervir imediatamente para que esse animal não tenha essa perda de produção acentuada, para que esse animal retorne mais rápido à produção de leite, se for no caso de um corte, um animal de corte, ele não perca peso e volte a ganhar peso, para poder ir mais rápido para o abate, o animal de leite voltar à produção. Então, vou dar um exemplo, nós estamos entrando numa época de bastante frio, né? Na época do inverno. Então, eu tenho antibióticos, por exemplo, o Pensivete, que a Bartolfil trabalha, ele é dose única, ele tem 3 tipos de penicilina que ele age por 72 horas. E a gente tem vários produtos no mercado, nossa, é metade do preço. Ok, eu tenho que fazer 3 dias seguidos. Para o animal, receber 3 agulhadas 3 dias seguidos, primeiro, é dolorido. Segundo, um risco de passar uma doença para o outro, porque as agulhas, elas são reutilizáveis. E muitas das vezes, elas não sofrem a desinfecção correta. Então, eu estou passando uma doença para esse animal, principalmente se for uma tristeza, uma tripanossomose que arrasa e dissemina o rebanho da fazenda. Então eu tenho que tomar muito esse cuidado. Então o Pensivete para uma pneumonia, para uma castração, para uma discorna, ele é um produto coringa que facilita a vida dos colaboradores. Pensa, se for um gado de corte, tá longe, eu tenho que ficar buscando 3 dias para fazer aplicar. Não vai fazer. Ele não vai fazer, ele quer fazer um produto de dose única. Da mesma forma o Borgal, 96 horas de ação. Vai tratar mastite, o animal que está no leite, mastite, ele vai tratar diarreia, ele vai tratar garrutilho nos cavalos. Então, produtos que eu consiga ter uma ação, ao mesmo tempo, rápida e duradoura, por 72, no Borgal, 96 horas. Então, a gente tem que abrir mão disso, porque quem passa um dia na fazenda e vê o tanto de atividade que os colaboradores têm, é muita coisa. Não dá para ficar tirando esse tempinho, porque hoje é um animal, amanhã é mais 2, amanhã é mais 4. Não dá para ficar. E nós precisamos trabalhar mais com produtos dose única, produtos mais eficientes que tragam um resultado melhor para dentro da propriedade. Como você falou, é muita coisa e é por isso que a gente tem que pensar em todas essas soluções. Pensar assim de forma geral, né? E um ponto em comum que a gente pegou aqui, né, é o retrabalho, né? Sempre evitar o retrabalho, né? E aí eu até faço muita analogia.
Às vezes a gente busca a solução imediata olhando só o custo momentâneo e não olha o longo prazo, né? Do simples exemplo aqui que a gente deu de uma cerca que pode romper até o desperdício de leite, enfim, quanto isso financeiramente causa de forma descomunal, que às vezes a gente não consegue nem, o produtor ali não consegue nem avaliar, né, de forma tão sistemática, né, já que ele não tem um ambiente tão funcional como deveria. E o quão é importante a gente trabalhar com marcas que sejam consolidadas e tragam essa confiabilidade, né? Isso aí eu reforço muito para o consumidor, né? Às vezes a gente vai no viés ali de momento, a compra por um impulso, ou delega a compra no modismo, né? Naquele momento. Sem ter a especificação correta, técnica, sem procurar o profissional certo que vai te indicar produtos bons. E aí, enfim, convive com o problema sem imaginar a proporção do dano financeiro que ele está causando, né? De repente tu tem uma puta propriedade que poderia trazer um retorno financeiro extremamente mais saudável e não estou usando a ferramenta certa, não estou usando o insumo que me dá retrabalho. E as pessoas, os gestores de fazenda, eles precisam ter tempo para poder rodar os setores, pensar em novas estratégias e não para ficar apagando incêndio. Eu falo muito isso. Dilema, eu chego nas fazendas, os gerentes estão apagando fogo. Ele falei, se você está fazendo a sua função? Não estou fazendo a minha função. Acho que outro ponto também, você pegou retrabalho como ponto em comum, outro ponto em comum é segurança, escolher soluções certas, marca adequada, para garantir segurança, né, das operações e das pessoas. Não tem como usar uma ferramenta inadequada para alguma atividade, um medicamento inadequado, o arame inadequado. Então, até pensando na segurança de quem está trabalhando, de quem está manuseando a ferramenta, da operação como um todo. Não, como o Bruno estava comentando, em relação à questão da empresa correta, você ter ali um produto de qualidade, né? É tão interessante que a Thompson está fazendo esse ano 30 anos de idade. E a gente comenta que todo dia nasce um novo importador. Que nós somos uma fábrica também, mas a grande maioria dos nossos produtos são importados, mas de uma forma correta de importação, o produto correto para a utilização correta. Então, muitas vezes você é comparado, às vezes, com algumas marcas que são esses importadores que nascem todos os dias, que eles querem ficar mais competitivos e eles vão tirar a qualidade, eles vão, né, automaticamente ali, diminuir ali em relação à qualidade do produto para ter mais preço, né? E hoje, assim, como a empresa ela está bem consolidada, a Thompson, em relação ao que trazer, ao que atender, e principalmente no nosso tema hoje em relação ao uso da ferramenta, né? E assim, a ferramenta ela é um material que pode ser utilizado em qualquer âmbito, né? E hoje, como o tema a gente está falando, né, do agro aí, do campo, cabe muito bem em qualquer segmento. Então você vai ter ali um mix hoje, por exemplo, da Bartolfield, que é um mix bem completo da Thompson, que vai desde alicates, chaves torques, chaves de fendas, materiais manuais, mas também materiais que vão também ser utilizados em ferramentas, né? Que vão facilitar e otimizar ali o trabalho do profissional. Então, muitas vezes é claro que você vai ter que, em momentos, vai ter que usar alguma ferramenta manual, mas você ter ali uma parafusadeira que ela vai com um bit de qualidade para que aperte, ou uma broca que vai, né, como eu comentei, as brocas para ser utilizada ali para furar a madeira, para fazer ali, né, o passamento do cabo do arame. Enfim, então assim, são várias soluções que hoje a Thompson atende dentro da Bartolfield. Nós antigamente chamávamos Thompson ferramentas, né, porque nós era focados em ferramentas, mas não, hoje nós temos uma gama de soluções que podem atender desde a ferramenta manual, mas também materiais que vão utilizar em máquinas, como utilidades do lar, enfim, assim, o gama de utilidade que pode auxiliar o produtor é muito grande. Eu estava até brincando, a gente tem umas lâmpadas incandescentes que elas, muitas vezes, elas são vendidas não para iluminar, mas sim esquentar ali o pintinho ali numa granja. Enfim, então, assim, são várias utilidades que a gente acaba atendendo ali o produtor e auxiliando no dia a dia do trabalho dele no campo. Perfeito. E aí, assim, para a gente encerrar, né, eu acho que é uma dica mesmo para o lojista que trabalha com todos esses produtos, né, pensando em conexões que vendem, porque são soluções que são complementares. Acho que até um pouco pensando nisso, que a gente deu esse nome, Conexões que Vendem. Como que o lojista pode enxergar a oportunidade de crescimento trabalhando, pensando de forma integrada nessas soluções? Bom, eu posso puxar aqui, assim, acho que super pertinente o tema, tá, Iris? Eu acho que às vezes falta um pouco essa busca pela conexão, e aí pega o gancho do que eu trouxe, né? Você está com marcas consolidadas,
com empresas que têm o valor da qualidade como um critério básico, isso te traz confiança ao teu cliente final, né? Ele não vai comprar um produto que não vai gerar um retrabalho, ele vai comprar um produto que, muito pelo contrário, ele vai ter um desempenho satisfatório, vai ter uma longevidade. Então, eu acho que se o lojista busca ter isso dentro do repertório dele, é um puta ganho para o negócio, né? E aí a gente, trazendo também analogia, eu acho que para todo o portfólio que a gente está aqui na mesa, né, que a gente tem na mesa, nenhum pecuarista vai conseguir medir a espessura de zinco lá que tem no arame. Ele tem que ir nas indústrias, a química lá dos insumos da MSD. Ele não vai ter um químico dentro da propriedade, ou muito menos o lojista. A espessura lá da broca, enfim. Então, ou ele trabalha com empresas que tenham realmente esses critérios claros e consolidados no mercado, ou ele é fadado a ser mais um comerciante e não constrói valor. Que isso é um diferencial. Eu já escutei de vários clientes nossos, né, e clientes da Bartolfil, enfim, nas feiras, que assim, mais importante do que ter volume é ter qualidade, porque eu tenho a recompra e tenho consolidação dos clientes. E aí eu faço até analogia, até nós como consumidores. Quantas lojas a gente volta no dia a dia ali a recomprar e por qual motivo? Só aquelas que te encantam de alguma forma e que te fidelizam. Sim, que tu tem no mínimo confiança pelo que está comprando. E aí depois uma qualidade, né? Sim. Isso aqui é um diferencial competitivo. Então, acho que pro lojista o grande recado que eu deixo é buscar ter dentro do portfólio empresas consolidadas, com confiança. Essa confiança vai além dessa relação dele para o cliente. Sim. Aí eu pego o exemplo da Gerdau, a gente já teve um caso de uma determinada propriedade, tem um problema com arame, um cliente consolidado de um parceiro nosso, como a Bartolfil, e, cara, tô com problema na propriedade, vamos lá. Mandou um técnico, isso já tinha sido aplicado arame há mais de 10 anos, tá? Foi lá dentro da propriedade, fez os testes, ensaios, tudo que foi feito, teve cerca aqui que rompeu. Era um outro produto, não era Gerdau. E aí? Até trazer essa clareza pro dono da propriedade, cara, qual indústria que depois de um longo prazo consegue ter assim, capacidade de ir lá no campo e reverter esse cenário desfavorável? Então, acho que é muito isso, tá, Iris? Trabalhar com empresas consolidadas que trazem essa confiabilidade. Né? Assim, completando, isso aí muito a ver com tudo que a gente está falando, conexões que vendem, né? Eu acho que Bartolfil vendendo para uma revenda, essa revenda, ela tem que pensar que o cliente final, ele é o centro, literalmente, né? Então, a gente tem que realmente fazer uma venda, né? Uma venda consultiva e não simplesmente ser um tirador de pedido. Então, nós como vendedores, nós precisamos ver qual que é a necessidade daquele produtor. E aí sim, você vai encantar o seu cliente pecuarista, vai resolver o problema dele, vai levar a solução e ele vai falar, poxa, realmente eu posso confiar, usei o produto lá, minhas bezerras doentes, estavam com diarreia, usei o Borgal que foi indicado pelo lojista, resolveu, minha bezerrinha voltou a engordar, parou de ter diarreia, enfim, sanei o meu problema. E aí ele vai voltar. E tudo que ele propor de novo, o lojista, o cliente pecuarista vai falar, eu confio. Sim. Então, o lojista tem que ter muita confiança no que ele vai passar para o pecuarista. Porque ele pode voltar tanto para falar o bem, quanto para falar voltar, né? Ou não voltar, ou voltar e reclamar. E falar, olha, essa marca aqui, você não trabalha mais. E o que você falou, a gente, eventualmente, tem alguns casos, nossa, usei seu produto, não fez a devidação. E extremamente importante a gente saber disso. Porque a gente vai lá, igual vocês foram, a gente vai lá e vai tentar solucionar o que houve. E na 99,9% das vezes é algo parecido com o que você disse. Usou a dose totalmente incorreta, usou uma dose menor para poder ter mais, né, esse produto dá para mais animais. Às vezes não estava na geladeira o produto e ele era de geladeira. Usou no momento errado. Então, a gente precisa entender, porque só uma empresa com tantos anos, igual a nossa, MSD, mais de 130 anos também de mercado, consegue dar esse suporte e dar a cara para bater, literalmente. Peraí,
Eu confio no meu produto, ele tem qualidade. E tem pessoas muito capacitadas para poder ir lá e descobrir e dar a devolutiva. Então, isso aí eu fico muito tranquila trabalhando há tantos anos na MSD. Então, o lojista tem que passar isso para frente, porque nós precisamos encantar os nossos pecuaristas e fazer com que eles tenham longevidade no negócio. Sim. Não, e ainda eu vou um pouquinho além do que vocês pontuaram, que são pontos muito, muito importantes, mas também em relação também a ponta, né, entender ali que de fato o que o cliente está precisando, né? Então muitas vezes o cliente vai ali para comprar um arame e aí ele leva só arame. Sim. Como assim você levar só arame? Como que o vendedor vai vender só arame? Então assim, o comprador da loja juntamente com o time de venda, eles têm que andar muito junto, né? Eu comento que tem uma loja onde eu moro que é a loja, como você comentou, que agrada muito. Por quê? É uma loja que você chega lá e não tem um produto, o vendedor senta na mesa do comprador e fala, cara, eu preciso de tantas peças desse aqui porque o meu cliente, assim assado, ele quer esse produto. E acontece, ele consegue trazer aquele produto. Então, isso faz com que ele venda uma gama de produto ali para o cliente. Ele não vai vender só um produto. Então, se ele precisa do arame, ele precisa ali... Ele precisa do arame, ele precisa da ferramenta, ele precisa do medicamento. Então, você vai vender ali toda a solução e você vai estar tirando um problema do produtor. Você está solucionando o problema e, mais uma vez, está prevenindo toda a situação que pode acontecer dentro do campo ali. Então, assim, o conselho que eu dou hoje para o lojista, de fato, é comprar ali, estar junto ali o comprador, juntamente com os vendedores, escutarem para que atendam às soluções que precisem no campo, no dia a dia, as ferramentas, tanto, né, a medicação como o arame e os demais produtos da Gerdau. Enfim, são várias soluções que você pode oferecer ao lojista, tá ali vendendo e automaticamente no final do dia a gente quer ganhar dinheiro, né? E aumentando ali o seu ganho, tanto da loja como também o vendedor, sua comissão. Enfim, esse é assim, um conselho que eu dou, que vamos ter todas as soluções, entender. Eu lembro que lojas que iam muito bem no meu bairro, era a loja que tinha aquele caderninho, eu não sei se vocês lembram, que quando chegava não tinha, ele anotava no caderninho, vou pedir. E no final do dia ele pegava aquele caderninho, olha, esse aqui deu muita pedida, então de fato o mercado está precisando disso. Então é algo analógico, mas é algo que hoje sistemas fazem isso, né? Mas a gente às vezes tem que voltar um pouquinho e prestar atenção naquilo que era analógico, que funcionava. Sim, né? Então ótimas dicas aí para o lojista, né? Isso. Ter soluções integradas, ter segurança, confiança no que se vende e escolher marcas confiáveis e consolidadas. Gente, eu amei, eu falei que eu estava empolgada e realmente a empolgação valeu a pena, porque eu aprendi tanta coisa e eu acho que daria pra gente levar esse bate-papo por muito tempo ainda. Mas obrigada a participação de todos vocês. E eu acredito que é daqui que os lojistas, todo mundo que trabalha aí com os produtos, com esse assunto, vai tirar esse conhecimento para estar cada vez mais preparado. Então, obrigada. Obrigado. Vamos fazer um brinde. O brinde já é costume aqui. Obrigada. Saúde.